Seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. O processo de formação familiar passa por transformações em nosso tempo. Estas transformações resultam de mudanças sociais, culturais, demográficas e dos efeitos da modernização ocorridos nas sociedades ocidentais. O panorama religioso é um componente para a formação familiar. De que modo as religiões influenciam a vida das pessoas? Eu converso hoje com Ingrid Gomes Dias da Costa. Ela é doutora em demografia pela UFMG. Seja bem-vinda, Ingrid, aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-la. Muito obrigada, Flávio. O prazer é meu. Para rever este e outros programas e para acessar o nosso canal através da internet, você pode nos procurar no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, curta e compartilhe o nosso programa. Bem, você fez uma pesquisa no campo de estudo de demografia. Sim. E ali você estudou a influência das religiões e duas igrejas em particular, né, na formação familiar. Isso. É isso que você fez? Na verdade, a gente buscou priorizar, né, as religiões católicas e evangélicas nesse processo de formação familiar. Né? Por que a gente escolheu essas duas religiões? Porque as duas juntas são a maioria, de fato. Constitui o cristianismo, né? Sim, constitui. Pouco mais de 90% da população. Exato. Então, nós priorizamos essas religiões para analisar como é que seria a influência dessas duas, né, no processo de formação familiar. Mas, Ingrid, explique para nós o que é fazer um estudo demográfico, né? O que é isso, demografia? Vamos lá, Flávio. Bom, a demografia por si só, né, é um estudo da população e envolve aí os componentes dessa dinâmica. Então, a demografia busca analisar os componentes como mortalidade, fecundidade, a própria conjugalidade, migrações, mortalidade. Então, todos os componentes que perpassam essa questão da população, tá? Então, seria isso o estudo de demografia. E aí como é que entra, por exemplo, o tema família, né, nesse conjunto de estudos, como você acabou de explicar, o que estuda a demografia, ou esse elemento particular, né, família, estudo sobre família? Então, em particular, no nosso trabalho, nós buscamos verificar como algumas variáveis sociais, no caso do nosso trabalho em específico, a religião, né, poderia atuar ou poderia influenciar nesse processo de formação familiar. Então, o que a gente chama do processo de formação familiar no nosso trabalho? É justamente a questão de união. Então, a gente considera a idade à união, o tipo de união escolhida pelo casal, né? E a gente busca também analisar a questão de endogamia religiosa para a formação de uma família a partir de um casal, tá? Sim. Então, seria essa dinâmica... De uma mesma filiação religiosa. Sim, sim. Sim. E como é que funciona essa questão? Assim, os padrões de formação familiar, eles são decisivos assim, para caracterizar um tipo de sociedade, outro tipo de sociedade? Flávio, nós temos vivenciado algumas mudanças que, na verdade, elas vão permear praticamente toda a estrutura, né, da sociedade. Então, nós temos questões como, por exemplo, o divórcio, que tem aumentado muito, a questão dos recasamentos, né? Então, são os tipos de união escolhido pelas pessoas, né? Então, isso daí são características gerais. Então, a gente está vivenciando isso na sociedade como um todo, tá? Existem características que são específicas de região para região, tá certo? Então, por exemplo, vamos falar daquilo que a gente estudou no nosso trabalho, né? No nosso projeto. Uma característica importante que seria a idade à união das pessoas, na América Latina, a gente vivencia um processo de precocidade. Então, existe uma estabilidade, uma precocidade na idade ao casar, tá? Sim. Na Europa, a gente vivencia, na verdade, um adiamento. Isso assim, em termos médios, seria? Em termos de idade média, Sim. né? Então, por exemplo, na América Latina, há séculos a gente vivencia uma idade, há décadas, perdão,
uma idade em torno de 22 anos, mais ou menos, em idade média ao casamento. Quando eu digo ao casamento, eu me refiro à união. Então, pode ser união estável ou ao casamento efetivo, tá? E na Europa, a gente não vivencia essa precocidade. Na verdade, existe um adiamento causado pela expansão educacional, principalmente das mulheres, né? E a entrada no mercado de trabalho, que fez com que estas adiassem a idade de entrada. Eu perguntei sobre essa idade média porque aqui e ali, mas eu falo do ponto de vista assim, do senso comum, de observador comum da rua, não? A gente vê também que entre nós há pessoas que vão também adiando esse momento de constituição familiar. É possível ver através dos estudos demográficos essa mudança aqui também entre nós, já que você trouxe o exemplo da América Latina comparando com a Europa? Ou não é possível ainda verificar isso nos dados? Não, os dados permitem. Inclusive, nós comprovamos, né, que para o Brasil permanece esse panorama de precocidade e estabilidade na idade, né, que oscila entre 22 e 23 anos. E isso, por enquanto, não foi alterado. Né? Então, a gente comprova isso nos estudos e existem estudos internacionais que vêm corroborar também com os dados, né, do nosso trabalho. Sim, então é a minha percepção mesmo que anda um pouco equivocada. Mas, Ingrid... Não, na verdade não é isso, é porque essa metodologia, né, ela não leva em consideração somente os dados de momento, né? A gente utiliza uma metodologia específica para poder verificar essa questão de dados longitudinais. Claro, e vocês trabalham com os dados no plano macro, não? Sim, sim, nós utilizamos o Censo Demográfico de 2010, né? E a metodologia vai ajudar a controlar, né, essa questão das diferenças diferença de população mesmo, né? Então, a gente conseguiu criar, como eu te falei, esse cenário longitudinal e não somente dos dados de 2010, tá? Mas por meio da metodologia, realmente. E como é que é essa percepção, assim, enfim, das consequências das práticas religiosas nesse cenário? As religiões, elas interferem de que modo? É a doutrina, é o aspecto moral? Na verdade, as religiões, elas vão influenciar, né, essas questões de padrão de formação familiar e outras, né? Eu estou falando do padrão familiar porque é o que em específico nós trabalhamos. Mas existem mecanismos diretos, né, que seriam as próprias diretrizes e normas, né? Então, por exemplo, as religiões cristãs, existe aí uma doutrina, um ensinamento de que a gente deve respeitar os mais velhos. Então, essa é uma forma de influência da religião na vida das pessoas, tá? Existe uma outra forma de influência que seria, por exemplo, uma experiência de oração, de conversão. Então, uma pessoa, ao participar de um momento ali de oração, ela se sente tocada de alguma forma, né? E isso pode, inclusive, mudar um comportamento dela, devido a essa própria conversão. Então, vamos citar um caso aqui, né? Extremo e que encontramos, inclusive, na pesquisa, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, vive uma união estável. Ao participar de grupos de oração, ao estar mais próxima, né, de padres, de pastores, né, das pessoas mais ligadas realmente à liderança religiosa, ali na comunidade de fé, então... ela pode se sentir motivada a estar em acordo com as normas da religião. Então, né, convencendo o parceiro a eles oficializarem essa união. Então, seria uma forma, né, a experiência de oração seria uma forma, né, de mudar um comportamento. Agora, você viu especialmente também o perfil de mulheres, né? Mulheres católicas, mulheres evangélicas. Exato. Nós fizemos um recorte na idade de 20 a 29 anos, tá? Porque seria aí os grupos etários em que ocorreria a maior proporção de casamentos. Então, é o que justamente a gente queria ver. Então, fizemos um recorte na população para avaliarmos esse grupo etário.
Sim, sim. Tá? No caso, as mudanças são muito significativas, Ingrid? Assim, pegando mulheres católicas, mulheres Ah, evangélicas? sim, sim. Observamos realmente diferenças bastante expressivas. Entre as evangélicas, especialmente entre as pentecostais, né, nós observamos uma baixa, então, a menor idade de união quando a gente compara com as católicas, né, seria o primeiro ponto. Uhum, O sim, segundo ponto da pesquisa, além de se unirem mais cedo, elas optam por uma união formal em detrimento à consensual. Então, quando a gente vai fazer a comparação entre católicas e evangélicas, a gente percebe que as evangélicas têm uma chance muito maior de estarem numa união formal quando comparada às católicas, e principalmente as pentecostais, tá? sim, Quando a gente faz uma comparação às tradicionais e às neopentecostais, tá sim. certo? Pentecostais e neopentecostais, então. Sim, sim. E também, quando a gente avaliou a questão de endogamia religiosa, nós também encontramos maiores taxas de endogamia para as evangélicas, né? Então, elas valorizariam mais estar com um companheiro que comunga dos mesmos ideais, né? Da mesma Sim, crença do que ela, o que favoreceria, com certeza, ali uma harmonia no lar, né? sim. Muitos estudos mostram essas questões. Muito bom saber dessas diferenças, não é, que vão se constituindo aí no modo das famílias se organizarem, o que leva então a gente a compreender de certa forma que a religião ela interfere no tipo de união do casal. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje no Religar eu recebo Ingrid Gomes Dias da Costa, ela é doutora em demografia pelo UFMG. Nós estamos conversando aqui sobre a formação familiar em grupos religiosos. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo Ingrid Gomes Dias da Costa. Ela é doutora em demografia pela UFMG. No primeiro bloco nós estávamos falando sobre os mecanismos de influência. E aí agora no intervalo você estava dizendo que nós deixamos alguma coisa, né? A conversa foi avançando para outros temas. Isso. Talvez fosse interessante recuperar Vamos lá. aqueles dois que nós conversamos e aí você apresentar os outros, não? Certo. Então, o primeiro que você apresentou, Nós falamos dos mecanismos de influência direta, sim, né, na vida das pessoas, em especial na formação familiar. sim. Então, nós comentamos sobre as diretrizes, Sim, né? que uma religião apresenta, né? Sim. Nós comentamos também das experiências de conversão, né? Sim, Então, existem também os modelos de comportamento. Então, vamos dar um exemplo aqui também para poder ilustrar melhor, né? Um modelo de comportamento. Então, um jovem, por exemplo, que está no grupo de jovem e tem o seu líder, uma pessoa que ele admira muito, né? E aí ele pensa, poxa, eu também quero chegar lá, né? Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai verificar as atitudes que ele precisa tomar, né? Para poder obedecer as doutrinas, né? As regras, para que ele alcance um lugar também que ele almeja, né? Então, por exemplo, liderar um outro grupo que está surgindo, né? Então, ele se espelha em alguém que ele admira. Diante disso, ele modifica alguns comportamentos que podem não estar em acordo com a doutrina, né, da religião que ele tem adesão, e ele modifica isso para que ele esteja em completo acordo, né, com essas questões e possa, assim, se integrar e liderar também grupos novos que surgirão, né? Então, essa é uma forma de modelo de comportamento. sim. E também existem as formas de sanções, né, religiosas, né? Então, por exemplo, existe alguma coisa que é considerada errada dentro da igreja. Então, eu vou evitar, porque eu vou ter o receio de uma exposição pública e um comportamento de recriminação, né? Então, seria uma forma também de controle do comportamento do fiel, né? A exemplo disso, o que a gente pode voltar a citar? Então, por exemplo, ter uma relação íntima durante o namoro antes do casamento.
Então, seria a sanção religiosa é uma forma de adequação, né, do comportamento do jovem às normas da igreja. Né? Então, seriam esses quatro mecanismos. Eu não sei se um estudo como o seu chega enfim, a cotidianeidade dessas relações, porque as religiões estão conseguindo, de fato, exercer o controle nesse âmbito assim mais íntimo, mais privado da vida. O que me sugere fazer essa pergunta é quando você disse que, do seu estudo, né, que separou mulheres evangélicas, mulheres católicas, você fala, mulheres evangélicas se casam mais jovens e se casam preferencialmente com pessoas do mesmo grupo religioso. Não é? Sim. Nós vamos falar depois um pouco mais da endogamia religiosa. Okay. E mulheres católicas, você disse, e tem um vínculo formal às evangélicas. Sim. As mulheres católicas, de tudo que você falou, me chamou a atenção quando você falou assim, elas preferem uma convivência a uma formalização do casamento. Em que medida, no caso, a orientação católica não chega para essas mulheres? A gente precisa esclarecer, né, algumas questões do trabalho para que a pessoa possa compreender melhor. Então, o trabalho teve duas fases, né? Sim. Em uma fase, a gente utiliza os dados do censo demográfico, então a gente utiliza dados para a população brasileira, só que com um recorte de mulheres de 20 a 29 anos, né? Sim. E nessa etapa é que nós fazemos os cálculos para a idade média, a união, taxas de endogamia e os modelos estatísticos que nós utilizamos para poder verificar quais grupos religiosos têm maior chance, né, de estarem unidos entre 20 a 29 anos, de estarem na união formal também. Até aí são dados. Até aí são os dados, né? Só que nós temos as outras questões. Então, o censo não nos permite, porque não traz uma série de informações que seriam necessárias para que a gente pudesse trazer essas questões mais peculiares da religião. Você precisaria ir para o campo, né? Foi o que fizemos. Né? Sim, então, é a outra etapa. A segunda etapa, nós fomos a campo, entrevistamos, né? Foram feitas 36 entrevistas, então, entre católicos e evangélicos, para que a gente pudesse captar esses mecanismos de influência mesmo da religião. Perfeito. E também grupo de mulheres, preferencialmente? Também grupo, sim. Mantivemos, né, o recorte de mulheres a mesma faixa etária. Mesma faixa etária, para que a gente pudesse trazer esse link mais... E aí, mudou alguma coisa daqueles dados lá do censo? Olha, o que acontece? Claro, né, o que a gente encontra no modelo estatístico é que as evangélicas têm mais chance de estarem numa união formal. Sim. Tá? Não que as católicas prefiram a informalidade, né? É que as evangélicas têm mais chance de estarem nesse tipo de união. Então, quando a gente foi a campo, né, e ao estudar também mais profundo a teoria de Smith, né, o que a gente conseguiu encontrar? Quando a gente fez as entrevistas, a gente percebeu que existem muitos católicos nominais, né? Então, que perpassa muito essa questão da intimidade com a religião. Então, existem grande proporção de católicos que são somente nominais. Então, eles vão para um batismo, eles foram batizados, os pais são católicos e eles dizem que são católicos, mas, na verdade, eles frequentam raramente, né, a missa, vão à igreja raramente. Então, estão pouco expostos à orientação religiosa. Então, são pouco influenciados pelas normas, né? Então, isso faz com que eles tenham uma flexibilidade maior no comportamento, né? Então, o que acontece no catolicismo é isso. Existem os tradicionais, tá? Que são aqueles que são mais assíduos aos eventos da igreja, né? Como missa, comunhão, esse tipo de coisa. E existem os nominais. Eu sou católico, mas só fui batizada. Não voltei lá nunca mais, mas eu me denomino católica porque meus pais são católicos. Então, é claro que a religião vai influenciar muito menos esse tipo de pessoa. Claro, né? E temos também os carismáticos, que teriam uma intimidade maior com as normas de conduta da religião, né? Então, esses teriam um comportamento mais moldado realmente. Né? Então, por isso que eu digo que no catolicismo,
Para esses nominais que são em maior proporção, existe essa flexibilidade. Agora, encontramos também na pesquisa de campo os congregados dentro dos evangélicos, né, que seriam aqueles que não foram batizados porque estão em desacordo com pelo menos uma das normas, né, da doutrina. Então, não foram batizados ainda. Sim. Não cumpriram completamente os quesitos para se tornarem membresia. Sim, sim, né? Sim. Existem também, claro, os nominais nos evangélicos, mas em menor número, né? Até porque a proporção de evangélicos é menor, as igrejas são menores, então esses mecanismos de influência operariam de forma mais eficiente do que no catolicismo, né? Indy, eu gostaria de voltar àquele tema da endogamia, eu fiquei bastante intrigado, assim. Que leva a essa... de fato, um pouco você já falou sobre isso, mas o que sustenta, não é, esta opção pela escolha do parceiro ou da parceira, não é, do esposo, da esposa, sendo um membro da mesma comunidade de fé? Aí o que o campo te disse, né, sobre isso? Ô Flávio, o que a gente pôde observar nas entrevistas é que muitos padres, durante a entrevista ali, ao perguntarmos como que seria essa questão para a igreja, eles têm uma maior flexibilidade, na verdade, nessa visão. Eles falam, se o casal for cristão, né, o que importa é acreditar em Deus, se eles tiverem uma harmonia, um respeito mútuo à forma do outro de vivência religiosa, eu acho que é o que importa. Então, muitas entrevistas relataram isso. Já quando a gente foi para os pastores, né, eles tiveram uma postura um pouco mais formal, né, em relação a essa questão. Inclusive, me mostraram as passagens da Bíblia, em que existe uma orientação bíblica realmente para a escolha de um parceiro que comungue das mesmas doutrinas. Então, existe de fato uma orientação por parte dos pastores para as pessoas que estão noivos, né? Vão se casar ou começam um namoro. Então, como também é uma comunidade menor, é muito mais fácil para o pastor chamar essas pessoas, conversar, né? Trazer para esse bate-papo, né? Para essa orientação, né? Então, de fato, é uma coisa muito mais aplicada aos evangélicos. O que a gente pôde observar, né, os relatos nos mostram isso. Uma orientação mais clara, como você explicou. Ingrid, muito obrigado por você ter vindo a Belo Horizonte, né? Você vive em Viçosa. Isso. Né? Ter vindo com seu esposo aqui para fazer essa gravação conosco no Religare. Sucesso também para o seu trabalho, sua nova pesquisa que agora é sobre o envelhecimento. Isso. Não é? Pois então, sucesso ao seu trabalho e obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Flávio. Obrigada. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!